Vamos dar início à live. O tema hoje é a dependência emocional, né? Vou pedir para vocês enviar para um amigo, aperta o aviãozinho aí do lado, aperta os corações, pega papel e caneta na mão para anotar as coisas importantes, tira um print e me marque na live. Então, o que é dependência emocional? Alguém sabe o que é dependência emocional? É uma condição onde envolve o emocional e o comportamental, que afeta a habilidade da pessoa de ela manter uma relação saudável, né? E satisfatória. Essa é uma questão que afeta muitas pessoas, porém, muitas vezes, essa situação não é vista como algo anormal, né, e perigosa. Muitas pessoas, elas tratam como os relacionamentos de forma normal, como se fosse normal você ter dependência do outro, mas ela afeta a saúde, ela afeta as pessoas que estão envolvidas, né? Depender da pessoa para ser feliz é algo que machuca muito, né? Dependendo do outro para ser feliz. Assim como todas as tentativas, a pessoa ela vive tentando ser amada, ela vive em busca do amor, né? E ela esquece de amar a si mesmo, né? Muitas vezes o relacionamento ele acaba sendo tóxico por conta dessa dependência. É comum na dependência emocional que a pessoa ela deixe de lado a sua própria vida. Ela vive em função da vida do outro. Ela acaba não prestando atenção no trabalho, nos estudos, nos amigos, na família. Ela deixa tudo de lado. Ela vive a sua vida para se dedicar integralmente ao relacionamento. E quando eu falo relacionamento, não é só conjugal, não. Você pode ser dependente emocional de pai, mãe, amigos, irmãos, né? A dependência emocional ela é muito mais ampla do que um relacionamento a dois, né? E o problema surge quando a parceria do relacionamento vira um vício, quando a pessoa ela depende extremamente do outro para tudo, né? Ela começa a prestar cuidados excessivos para outra pessoa. Ela deixa de resolver os seus problemas para viver em função de resolver os problemas do outro. Mesmo que isso implique em ela deixar a sua vida de lado, em ela se negligenciar. A pessoa ela não consegue manter a concentração no trabalho, ela deixa de lado a sua saúde, ela deixa de lado os seus filhos, e além de não dar tanta atenção para si mesmo, para as outras relações, né, que também são importantes. E muitas vezes esse relacionamento ele acaba sendo tóxico, né, acaba não tendo limite. A pessoa ela corre o risco de perder a sua própria personalidade, de perder os seus valores, o seu princípio, porque ela vive tanto em função do outro, que ela faz sempre o que o outro gosta, come o que o outro gosta de comer, que chega num ponto que ela não sabe quem ela não sabe o que ela gosta de fazer, quais são os lazeres, ela acaba vivendo numa prisão, né? Numa prisão domiciliar, num relacionamento extremamente tóxico, né? E aí, alguém se identifica com esse tipo de dependência? Ou conhece alguém que tenha esse tipo de dependência emocional, que vive em função da vida do outro? Comenta aí! Eu vou falar para vocês como identificar a dependência emocional, né? Porque às vezes nós somos dependentes e não sabemos. Primeiro passo, a pessoa ela tem dificuldade de tomar decisões sozinha, até mesmo as decisões mais simples que seja. Ela tem, segundo passo, ela tem dificuldade em dizer não, por medo de magoar a outra pessoa, ou então de ser rejeitado, né?
Se a sua prima é assim, manda um aviãozinho para ela, porque vai ser extremamente importante ela assistir essa live. Terceiro passo para identificar, né? A pessoa ela tem o hábito de colocar o outro sempre em primeiro lugar, fazendo de tudo pela outra pessoa, né? Ela acaba deixando de lado ela mesma. Quarto passo, ela acredita que não pode ser feliz longe do outro, ela se torna dependente do outro para ser feliz. Quinto passo, ela tem incapacidade de se sentir bem sozinho. Ela não consegue ficar com a sua própria companhia. Ela tem a necessidade de estar sempre no meio de pessoas, principalmente daquela pessoa que ela tem a dependência, tá? Ela tem um ciúme e uma necessidade de controle extrema, né? Ela quer estar sempre com controle da vida do outro, ao ponto de sufocar a outra pessoa, de não deixar a outra pessoa respirar. Ela quer controlar os horários, ela quer controlar onde a pessoa está, ela quer que a pessoa viva em função dela, né? E muitas vezes ela acaba se frustrando por isso. Sétimo passo para identificar a dependência emocional. Ela tem tendência de focar toda a atenção ao relacionamento, se esquecendo de amigos, de familiares, né? Ou se a dependência emocional for de pai, mãe, ela foca tanto nos pais que ela acaba deixando de lado a vida amorosa, os amigos. Se a dependência é de amigos também, ela vive em função dos amigos e deixa de lado as outras pessoas, né? 8º passo. A pessoa ela tem insegurança em relação a si mesma. Ela não se sente capaz, ela se sente inferior, né? E isso causa uma dependência emocional. 9º passo, incapacidade de ver o seu próprio valor. Ela não se dá o valor, ela está sempre dividindo as próprias conquistas com o outro. Quando ela consegue conquistar algo, ela nunca assume o mérito. Ela sempre fala, não, quem conquistou fomos nós, ou foi o outro. Ela não aceita a sua própria conquista, né? E aí, alguém aí se identificou com algum passo? Comenta aí. Alguém identificou que é dependente do outro, que tem essa dependência? Ciúme excessivo. Ciúme excessivo é um sinal, viu? De dependência, porque você acaba... muitas vezes o ciúmes ele vem por quê? Ou porque você se sente inseguro em relação à pessoa, você se sente inferior, né? E tem medo de perder a pessoa, né? Então é algo assim, ter ciúmes é normal, mas quando o ciúmes ele é excessivo, daí já foge do normal, tem que tomar cuidado, tá? Então vamos lá. O dependente emocional, ele não vive a própria vida, ele esquece de assumir o protagonismo da sua vida, ele não é o comandante do seu próprio barco, né? Ele delega a outra pessoa para conduzir a vida dele. E no final ele ainda pega e fala assim, não... Mas eu não tive escolha, o outro que decidiu por mim. Eu não tive escolha para decidir isso. E o que acontece? Muitas vezes, ele, por não assumir a responsabilidade da sua própria vida, ele se coloca no papel de vítima. Mas por que ele não assume a responsabilidade da sua própria vida? Porque ele tem medo de falhar. Ele tem medo, ele se sente inseguro, a pessoa se sente insegura. Ela tem medo de ficar sozinha, à mercê da vida, né? E essa insegurança faz com que ela pense mais no outro do que em si mesmo. Na maioria das vezes, falo sim por medo de não machucar o próximo. Às vezes, penso no outro, mais no outro do que em mim. Então, quando a gente pensa mais no outro do que na gente mesmo, fica aí uma reflexão. Será que você está se amando o suficiente? Eu não digo que é errado você pensar no outro. Não digo que é errado, pelo contrário, nós temos que contribuir. Nós temos que estar sempre ajudando o próximo.
Só que nós temos que ter amor próprio, nós temos que nos amar em primeiro lugar. Porque quando a gente não ama a gente mesmo, a gente não consegue dar amor, porque a gente só dá aquilo que a gente possui, né? Então é importante você ter amor próprio, você pensar se aquilo vai te fazer bem ou não, né? Isso faz parte do autoconhecimento, tá? Gente, tô um pouquinho rouca, mas vamos lá, vai dar certo. Quais os prejuízos que a dependência emocional causa? Geralmente ele causa prejuízos mentais, ele causa prejuízo comportamental. O primeiro, e o sofrimento, né? A pessoa tem um sofrimento constante em perder o outro, né? O segundo sofrimento que a pessoa tem é de ficar sozinha. Então ela acaba fazendo de tudo pelo outro, esquece de si, né? Além disso, a dependência emocional ela deixa a pessoa sujeito a relacionamentos extremamente tóxicos e abusivos. O medo que a pessoa tem de não ser aceita, de não ficar sozinha, faz com que ela aceite ser humilhada, com que ela aceite, muitas vezes, passar por violência física, além da verbal. Quantas pessoas vocês não conheceram que tinham baita potencial e que elas se sujeitavam a uma vida medíocre por medo? Por medo de recomeçar, por medo de ninguém amá-la. Quantas pessoas? Eu já conheci várias. Inclusive, eu já fui muito dependente emocional. Eu fui dependente emocional da minha mãe, enquanto eu era adolescente. Quando eu casei, eu fui independente emocional do meu ex-marido. Hoje, graças a Deus, e graças a muitas técnicas que eu vou ensinar para vocês ainda, eu não sou mais. Hoje eu tenho autoconhecimento, né? E por que eu tô contando isso para vocês? Porque se eu conseguir superar a minha dependência emocional, vocês também conseguem. É possível você se libertar da dependência emocional, né? É possível você tirar essas algemas que você tem, né? Essas amarras que você tem com o outro e você ser feliz. É possível, né? A pessoa ela acaba sendo submissa ao outro, né? E isso faz dela uma vítima perfeita. Por quê? Porque ela perde a sua personalidade, ela perde a sua vida, ela vive em função do outro. E qual que é o perigo desse tipo de relação, né? O perigo é você viver dentro de uma prisão domiciliar, né? Você cair numa depressão profunda por você se sentir incapaz de sair desse relacionamento, né? O perigo é você estar cada dia mais preso nessa relação. Quanto mais o tempo passa, mais você fica preso. Eu não estou dizendo que você tem que se separar da pessoa, até mesmo porque muitas vezes o nosso vício emocional, nossa dependência emocional é com alguém da nossa família. Como eu mencionei, eu era muito dependente da minha mãe. Eu tinha uma dependência emocional extremamente grande, eu não conseguia ficar longe dela, né? E eu não me separei dela, continuo tendo minha mãe próxima de mim, só que hoje eu consigo não ser dependente mais dela emocional, né? Alguém se identificou com tudo que eu falei até agora? Fez sentido? Caiu alguma ficha? Sim? Não? Então vamos lá. Agora eu vou falar para vocês quais são as causas da dependência emocional. Quais são as causas, né? Primeiro, necessidade de ser amado. A pessoa, ela sente um vazio tão grande dentro dela que qualquer sinal de amor, de carinho, ela se apega e ela se torna dependente do outro emocionalmente, né? Isso porque ela não consegue amar a si própria, né? A falta de amor próprio é tão grande que qualquer sinal de amor, ela se entrega profundamente, né? Porém, o buraco é muito mais embaixo. Essa necessidade de provar, né, de ser digno de amor, vem de uma insegurança
uma insegurança muito grande, de uma baixa autoestima, né? E essa baixa autoestima é tão grande que ela aceita qualquer coisa para poder se sentir amado. Ela aceita qualquer coisa. A pessoa ela não se vê como alguém que merece ser amado. Ela não porque ela não nunca recebeu amor. Muitas vezes essa pessoa recebeu amor, foi muito amada pelos seus pais, pelos seus irmãos, pelos seus avós. Mas por que ela se sente essa necessidade? Porque ela não se ama, ela não tem amor próprio, tá? Por mais que doa, gente, é algo que é a verdade. E quando a gente toma consciência do porquê, qual a causa, é muito mais fácil da gente se livrar dessa dependência, tá? Segunda coisa, a dependência emocional, ela se torna um labirinto de onde é difícil sair, pois normalmente depender emocionalmente de outra pessoa é confundido com amor verdadeiro, que a pessoa possa ter um pelo outro. Mas não, gente, amor verdadeiro é aquele que você é livre, né? Eu sempre falo que o amor verdadeiro é aquele que te dá asas para voar e motivos para voltar, né? Você tem a liberdade para fazer tudo o que você quer, mas você se sente tão amado, você ama tanto a pessoa que você não vai fazer nada de errado, porque o fato de estar com a pessoa te completa, né? Faz sentido para alguém? Terceira coisa, a dependência emocional é cultural. A dependência, ela se alimenta de crença. O que é crença? É tudo aquilo que a gente acredita, tudo aquilo que a gente nasceu acreditando, que a gente aprendeu desde criança, né? E que a gente acredita naquilo, né? E muitas vezes ela é confundida, né? Você já ouviu falar assim, você precisa encontrar a metade da laranja, né? Não, gente. Ou então você não vai encontrar a sua felicidade. Não, a gente não precisa encontrar a metade da laranja para ser feliz, porque a felicidade ela tá dentro da gente. Quando a gente se ama, independente de encontrar a metade da laranja ou não, nós já nos sentimos felizes, né? É lógico que encontrar uma pessoa que nos ame e que nós nos sentimos amado é fundamental, porque isso faz com que nós nos sentimos completo. Mas isso não é algo que tem que ser assim uma regra, uma lei, né? Agora eu vou dar 5 dicas para vocês para acabar com a dependência emocional. Gente, quanta gente nova aqui, quanta gente bonita. Amo sua live. Gratidão. Então, vamos lá, gente. 5 dicas para acabar com a dependência emocional. Antes de eu dar essas 5 dicas, vou deixar uma perguntinha aí. Alguém aí conseguiu identificar alguma dependência emocional? Você se sente dependente emocional de alguém? Alguém que está assistindo a live? Ou então conhece alguém que vive nesse círculo vicioso? É muito comum a gente ser dependente emocional do outro, né? É muito comum. Mas vamos lá. 5 dicas para acabar com a dependência emocional, hein? Primeira dica. É a consciência da dependência emocional. Quando você tem consciência da dependência, é o primeiro passo para começar a superar os seus sentimentos, né? Então você precisa primeiro ter clareza, ter consciência. Quando você não tem consciência do que está acontecendo, tudo vai continuar do mesmo jeito, como está, né? O sofrimento, ele tenderá a continuar
Não sei dizer se é certo ou não, se tem um problema ou não. Muitas vezes. Não entendi. Não sei dizer se sim ao certo, mas tenho problema em dizer não muitas vezes. Então tem que ver por que que você tem esse medo de dizer não, essa dificuldade de dizer não. Você tem medo do que o outro vai pensar de você? Você tem medo de repente a pessoa deixar de ser sua amiga, né? De ter o contato com você porque você disse não? Fica essa reflexão, né? Você tem que descobrir primeiro o porquê, né? Da onde vem esse não conseguir dizer não? É uma insegurança? É um medo? Então vamos lá. Ao passo que uma mudança, quando você busca uma mudança, ela pode ocorrer com a criação de autoestima, né? Você, autovalorização, quando você aprende a se amar, quando você busca ajuda de terapia ou de coach, né? Segundo passo, reconheça o seu valor, reconheça o seu valor próprio e trabalhe para aumentar a autoestima, né? Autoestima muitas vezes a gente não tem, mas ela pode ser sim trabalhada com técnicas. Quando você se sentir triste, quando você se sentir que você não é capaz, olha no espelho, fala para você mesmo o quanto você é capaz. Que da mesma forma que você, de repente, por estímulos, deixou de se sentir capaz um dia, ou porque de repente você ouviu várias vezes na infância que você não seria capaz, né? Repetidas vezes, isso se tornou uma verdade para você. Quando você começa a olhar no espelho e falar o quanto você é capaz, isso também se torna uma verdade e você começa a acreditar na sua capacidade. Então fica uma dica, tá? De como melhorar a autoestima. Focar em pensamentos positivos sobre você mesmo, percebendo suas limitações. É você ter o autoconhecimento, você saber os seus limites, você saber o que você é capaz, né? Você precisa estabelecer metas objetivas, ajudando a você a conseguir sair do estado que você se encontra nesse momento, né? Aceite suas decisões, observe a sua capacidade de fazer o que é melhor para você mesmo, né? Não vive em função do outro. Terceira dica, perceba que você tem o controle de si. Você está no controle da sua vida. Seja autorresponsável. Não deixa ninguém controlar a sua vida por você. Não deixa. Assuma o controle. Porque quando nós temos o controle da nossa vida, é possível mudar a situação que nós nos encontramos. Tudo é possível. Perceba que só você tem o controle, não só da sua vida, mas dos seus sentimentos, das suas emoções e das suas ações. Algumas vezes acontecem eventos ou situações na vida que são incontroláveis, mas você precisa perceber que você pode controlar como você vai lidar com essa situação. Você pode não controlar o que acontece com você, mas você controla a forma que você lidar com o que acontece com você. E isso faz toda a diferença, toda a diferença. Quantas vezes acontece algo pequeno, né? E nós agimos por impulso e acaba virando um problemão, né? Então, a partir do momento que você tem o controle não só da sua vida, mas das suas ações e dos seus sentimentos, fica tudo mais fácil. Mas para isso é necessário você ter o autoconhecimento. Quarto passo, reconheça as suas necessidades emocionais. Reconheça as suas necessidades. Não dependa de uma única pessoa. Ou seja, trabalhe para construir uma rede de relacionamentos saudáveis, amizades, colegas, familiares,
de repente o cônjuge, mas que seja um relacionamento saudável. E também considere a importância de procurar ajuda. Quando você percebe que você sozinho não consegue, busca ajuda. Não é vergonha para ninguém buscar ajuda. Quinto passo: não programe o seu dia dependendo da outra pessoa. Perceba que você também possui necessidades, que você também tem a sua vida, você também tem coisas importantes para fazer. E a partir do momento que você passa a deixar suas coisas para viver a vida do outro, aí complica. Então, faça a sua programação independente da outra pessoa. Se der para encaixar as duas programações, melhor ainda. Mas você deixar de lado a sua vida para viver em função do outro, isso é um grande problema, né? É onde vem a dependência emocional, porque você vai se tornando cada vez mais dependente. Não só emocional, mas também você se torna dependente para fazer qualquer coisa, né? Gente, alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Fez sentido para vocês o que eu disse até agora? Fichas caíram? Conta para mim. O que eu tenho para dizer para vocês é que quando você percebe que você está vivendo esse círculo vicioso, que você se tornou dependente de uma outra pessoa, no qual você perdeu a sua própria identidade, você já não sabe mais quem você é, você não sabe o que você gosta, você já não tem mais amigos, você já não tem mais familiar, e você percebe que você acabou sozinho mesmo, porque você vive em função do outro. Peça ajuda, busque ajuda, porque é possível sair desse círculo vicioso. Ou busque ajuda de repente, um psicólogo, né? Ou, de repente, de um processo de coach. O processo de coach é possível, é você reprogramar as suas crenças. É possível você reprogramar aquilo que você acredita, né? As crenças limitantes que te fazem, que te impede de ser feliz, que faz você se sentir menos do que o outro, né? É possível. E o processo de coach também ele é importante porque ele te traz o autoconhecimento. Você aprende a ter amor próprio, uma vida abundante, tá? Se você quiser conversar mais um pouco, quiser saber mais, me chama no direct, que eu terei um prazer de tirar as suas dúvidas. Foi sensacional. Eu que agradeço. Para mim foi sensacional tê-los aqui na live. Gratidão. Sou muito grata pela vida de todos vocês, tá? Quarta-feira que vem teremos nova live. Eu ainda vou ver qual será o tema. Vou até deixar uma caixinha de perguntas no Store para quem quiser deixar uma sugestão para a próxima live. Todas as quartas-feiras, às 20h30, eu farei lives trazendo temas de que ajude, né? Para ajudar as pessoas, para impactar, de repente, vidas. Assim como um dia eu fui ajudada, assim como um dia minha vida foi impactada, tá bom? Uma boa noite para todos e muito obrigada. Tchau, gente!